Obrigado, obrigado, Tiago, pelo convite. É uma honra, um prazer. Obrigado pela presença de todos, alunos, eventuais professores. E para mim é um prazer imenso. Tiago é um grande amigo e companheiro aí didático. Eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre um problema, sobre alguns problemas, na verdade. Eu peço desculpas de antemão, é ruim começar assim, mas é porque é bastante abrangente a fala. Aliás, eu tenho quanto tempo, Tiago? Só para Cara, fica à vontade aí. A gente tem costumado a fazer. 2 horas e meia e outra vez 40 minutos. A gente tem costumado a fazer entre uns 40 e 50 minutos. Tá, beleza. Beleza. Então, como eu disse, é muito abrangente o tema, porque, como o professor Tiago antecipou, tem muitos assuntos sobre filosofia da linguagem, filosofia da informação, filosofia da mente, lógica aberta, e a parte de lógica aberta vou tentar não me concentrar muito, porque é bem carregado com problemas que são importantes para o Timothy Williamson, para o Kit Fine, que vem desde Tarski, desde do Lewis, não do David Lewis, do C. Lewis e Langford, enfim, são problemas sobre grounding, sobre implicação, mas enfim, porque as violações de privacidade de ordem zero, elas, uma das características é ela ter um fundamento parecido com as identidades metafísicas que são zero-grounded, que é uma noção do Kit Fine. E é interessante notar que o Kit Fine e o Timothy Williamson discordam em alguns pontos muito importantes, principalmente na relação da existência de truth makers. E eu não quero tocar nesse ponto, porque além de ser eu ainda não sei muito bem como lidar. Bom, esses caras monstruosos não sabem também, então não é um problema tão saliente para eu fazer valer meus argumentos. Mas, de qualquer maneira, passando a apresentação das violações de zero ordem, eu vou tentar mostrar como essas violações são importantes para a gente compreender um problema contemporâneo que é chamado de colonialismo de dados. É um termo cunhado por dois pesquisadores de Stanford. Ele tem um livro fabuloso de 2019, Nick Couldry e Ulisses Mejias, são os nomes dos autores. E depois eu vou tentar mostrar como a pandemia de Covid, o cenário pandêmico, ele é propício à coleta de dados em massa e, enfim, só potencializa essa prática, que não é uma prática nova, mas é uma prática que teve um crescimento exponencial de acordo com os avanços tecnológicos. Tá? Eu vou dar um setting assim para vocês, porque eu considero isso, bom, além da relevância direta, né, óbvia, parece que é um assunto tornou-se pop atualmente, não colonialismo de dados em si, mas as violações de privacidade online, né, principalmente após a pandemia. É um assunto que eu já falo há muitos anos mesmo. Já levei muita paulada em congresso, porque eu falava sobre essas coisas, de hackear a mente, em mudanças de resultados de eleições e direção para comportamento, desde das mínimas direções em relação a compras e comportamentos consumidores até mudanças de comportamento, visões de mundo. E eu sempre ouvi, de maneira bastante irônica ou sarcástica, talvez, de
filósofos mais conservadores de que isso tudo era teoria da conspiração, que era uma maluquice, que era tudo que era uma mistura de ciência da computação com ciências sociais aplicadas, que às vezes soava como um elogio para mim, mas nem sempre era elogioso, os comentários eram elogiosos. E hoje em dia é curioso notar que vários desses caras falam com propriedade sobre as mesmas coisas que há 10 anos eles atacavam. Isso é muito comum acontecer. Espero que não aconteça com vocês, mas um dia provavelmente vai acontecer. Os filósofos, eles têm às vezes um certo delay para noções novas, né? Eu venho de uma corrente filosófica que o professor Chegg também em certa medida, ele é simpático e vários professores que são ligados à filosofia analítica contemporânea, que a gente tem o olho no peixe e o olho no gato, né? A gente não faz filosofia meramente como uma análise de conceitos, né? Esse conceito tradicional, essa noção tradicional de filosofia. A gente quer tentar fazer com que a filosofia tenha um certo avanço, pelo menos um avanço interpretativo, ou heurístico, ou seja lá como você quiser colocar, mas que esteja em consonância com noções científicas importantes para a sociedade, debates intelectuais, um sonho que filósofos que nem eram analíticos, por exemplo, como Sartre, tinha também um sonho interessante que vale a pena mencionar, não apenas de envolvimento político, mas de engajamento mesmo em problemas filosóficos. Então, o setting que eu queria apresentar é de uma noção muito importante para mim, uma noção desde que eu estudei psicologia, foi a segunda graduação que eu fiz na universidade, que é a noção de cognitive liberty. Eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia que surgiu nos anos 60, 70, principalmente com figuras como Timothy Leary, que é muito maior do que, é uma noção mais ampla do que a liberdade de pensamento apenas, é uma noção de liberdade de cognição profunda, você não tem interferência, não apenas do que você pensa, mas de como você lida com a sua cognição. Então, esses assuntos sempre me interessaram, desde do uso de imersão em tonéis com experiências psicodélicas até noções contemporâneas de mente estendida, cognição estendida, 4E, 5E, cognição 5E hoje em dia, incluindo ecologia. Então, fica aí a pista para a compreensão do talk, é que o que está em jogo no final das contas é essa liberdade cognitiva que pode de vários modos ser comprometida, mas hoje em dia ela está em jogo de maneira bastante importante por conta dessa manipulação de informações e de uma propaganda massiva, né? A prática de propaganda é algo antigo, a gente pode chamar de antigo, talvez mais medieval, enfim, né? com a ascensão do clero, pelo menos no Ocidente, mas talvez antigo. Digo antigo porque religiões primitivas já não permitiam você nem sonhar determinadas coisas, dependendo do que dos relatos, dos sonhos que você tem, você fala, meu Deus, esse cara ele vai ter um eclipse e uma hecatombe, seu mau presságio, etc. Enfim, coisas desde essas noções muito primitivas até as noções contemporâneas de comportamento. Você não pode pensar certas coisas, enfim, tabus e todas essas noções que são caras às civilizações. Então eu vou começar com os slides, porque esse assunto é muito interessante e leva a uma série de considerações que eu acabo me perdendo aqui. Então eu vou começar pelos slides para não me empolgar muito. Eu vou dividir os slides com vocês. Por favor, me digam se aparece aí. Vejam, aparece?
Ainda. Agora tá abrindo. Deu. Foi? Aham. Beleza. Melhorou? Melhorou. Beleza. Então tá. Pessoal, se eu me engasgar no meio da apresentação, começar a gaguejar muito, não se preocupe, eu não estou tendo um derrame, tá? É porque eu sou meio esquisito mesmo. Eu vou botar aqui o fone, talvez eu me concentre um pouco melhor. Okay. O título é esse, Violações de Privacidade e Colonialismo de Dados. Tem as quotes aí do Russell, que é um dos meus filósofos prediletos, que eu acho pertinentes, porque a propaganda tem tanto mais sucesso quando desperta o ódio do que quando tenta despertar um sentimento amistoso. Uma das estratégias bem documentadas até de manipulação das informações é lidar com emoções e é muito mais fácil você destruir do que construir. Né? Não é à toa que Shiva, da tríade hindu, o deus mais cultuado, por exemplo, na Índia, entre vários outros exemplos que a gente pode verificar, que é o deus da destruição. A explicação talvez não seja por ele ser da destruição, porque também é da fertilidade, da música, da criatividade. Porém, muito mais fácil destruir do que construir, muito mais fácil criticar do que fazer. O prazer que é, né? Se uma criança está montando um Lego, você dá uma bica no Lego, né? É um prazer imenso que dá, e é verdade. Vários passatempos hoje em dia em videogame são destrutivos, né? Matar, atacar, arrebentar, estourar bolinhas. Enfim, existe um prazer envolvido nisso. Enquanto os sentimentos amistosos de amor, fraternidade. Parece careta esse papo todo, mas é, na verdade, bastante a contracultura, que eu acho um momento importante que foi esquecido, tinha mais ou menos esse setting, esse cenário de promover união e solidariedade, algo que é tão difícil. Como é fácil dividir as pessoas, principalmente em momentos de crise, né? E posse dessa informação antiga que está lá. Se você for em Sun Tzu, né, tem a arte da guerra tem essas considerações, de posse dessas informações é muito fácil, com usuários viciados em gadgets, aplicativos e mídia social em especial, manipular grupos em bolhas epistêmicas. Então, eu acho que essa quote interessante. E aí vem uma outra mais brincalhona que diz respeito aos nossos políticos contemporâneos. Para quem quiser entender melhor os fenômenos populistas, talvez aí tenha uma dica. Tem uma outra citação do Russell que é bastante interessante, que não está aqui, que o problema do mundo talvez seja que os idiotas têm muitas certezas e os sábios muitas dúvidas, e talvez aí explique muito sobre o que acontece no mundo. Então vamos lá. Para que uma compreensão mais robusta do problema de violações de ordem zero seja dada, a gente precisa ter em mente que a informação, o tipo de informação que está em jogo aqui é a informação semântica. Entre os vários tipos de informação que existe, informação algorítmica, procedural, outros sinais de ruídos. Informação semântica, então, formulada pelo Floridi, Luciano Floridi,
é um filósofo italiano, professor de Oxford, é que informações semânticas seriam dados bem formados com significado e contingentemente verdadeiros. Essa noção é bastante importante, porque vocês vão notar que na minha formulação das 3 características que eu apresento lá na frente de violação de privacidade de ordem zero, uma delas é que o zero grounding, que é essa noção do kit fine, se dá de conjuntos vazios de verdade, assim como consequências lógicas, assim como Tarski queria que fosse baseada na noção de verdade a partir uma verdade lógica, uma consequência que não deve ser informativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, enfim, você tem dados bem formados, que são dados bem formados, são sinais de dados que têm intuição, através da intuição sensível, ou traços, pensem em traços num papel. Aí tem um traço diagonal e outro aqui, de repente você corta eles e fala, letra A. Você acabou de apresentar dados bem formados e que agora tem um significado. Você identifica a letra A. E verdadeiros, contingentemente verdadeiros, é quando você verifica que, em especial, sentenças e declarações, sentenças declarativas, verifica um termo forte, tá? A gente vai atrelar verificacionismo e não é interessante aqui entrar nessa tenda que também é polêmica. Mas que essa declaração ela pode ser verofuncional e conferida talvez seja melhor, como verdadeira. Então, aqui a maçã está sobre a mesa, verdadeiro, uma informação tão verdadeira. Por que contingentemente verdadeiro? Porque está num espaço lógico entre, por um lado, tautologias, ou chove ou não chove. Chove, péssimo exemplo, chove é uma exceção, que é uma verdade talvez dessas zero grounded. Então, ou está ou não está, ou sim ou não, né? Verdade de todos os mundos possíveis, ou contradições. No outro extremo dessa métrica lógica, contradições que são falsas em todos os mundos possíveis. Então, você exclui esses polos, as verdades e falsidades, elas estão nesse espaço contingente. E esse assunto é fabuloso porque ele abre caminho para vários problemas, mas, enfim, pensem em informações como essas, como a apresentação desse conjunto de considerações, dados bem formados com significado contingentemente verdadeiros. Não quer dizer que vamos excluir a noção de conhecimento, apesar da virada informacional em filosofia ser importante. Você tem vários filósofos, desde Tretzky, na verdade antes do Tretzky, desde Turing, mas Shannon, Stonecker, Hintiker, você não precisa excluir, nós não precisamos excluir a noção de conhecimento, porque conhecimento é algo mais direcionado, seriam informações semânticas relevantes com fins explicativos. Você cria áreas do saber e coisas dessa natureza. Então a noção de conhecimento ainda é importantíssima, ainda bem, né? Senão os filósofos estariam um pouco ferrados. A noção de informação semântica ela é importante para tentar resolver alguns problemas, tá? Em especial, para mim, problema de verdade, né? Sobre verdade, mas alguns outros problemas também. Então, vamos lá. Uma das desculpas, voltando agora ao tema de violação de privacidade, ou violações de privacidade, uma das desculpas que companhias como o Google, nós usamos, é inevitável, né? Parem para pensar que se você compra um telefone que é Android, já vem com Google, enfim. Uma das informações que o Google
informações, talvez uma desinformação. Uma das desculpas que a Google dá é que são robôs que leem seu e-mail, ou o e-mail é o exemplo que eu dou, e não humanos. E é interessante notar que um não humano acessar os seus e-mails não ameniza o teor da violação, pois o importante, eu estou lendo o slide número 6, é que o que é feito com as informações e não o status ontológico de quem efetuou a coleta. Não importa que são robôs que leem, né, que leem num sentido ainda bastante estrito da palavra, do termo, leem, pois a web semântica ainda é um sonho, apesar de nós termos avançado um pouco, talvez bastante nessa área, mas ainda não existe uma noção robusta de ler de qualquer forma, não importa, porque as informações são coletadas, esses dados são combinados, crunch, e essa noção é importante também porque a gente vai ver que uma das características importantes da violação de zero ordem, diferente da violação de primeira ordem e de segunda ordem, que são noções do final do século XIX, você vê como tem um século que não atualizam. A violação ela se dá de um modo novo, assim. Que eu quero dizer com isso? Que novas informações são extraídas de informações que não necessariamente estavam ali explícitas em conjuntos de dados. Bastante enrolado, confuso num primeiro momento, mas eu vou explicar isso lá para frente. Então, vamos lá. Warren Brandeis, artigo 1890 da Harvard Law School, uma revista, primeira revista de direito de Harvard, chamada Harvard Law. Eles apresentam uma distinção, na verdade, para ser justo com o artigo, um artigo muito interessante. Esqueci o título agora do artigo, está lá no final, apresento a bibliografia, tá? Essa diferenciação entre primeira ordem e segunda ordem é feita por um filósofo italiano chamado Etiozoni num artigo de 2000 chamado Coda. É um filósofo, cara, ele é filósofo da ciência da computação. Mas tá lá no artigo essa diferenciação, só que não são dados nomes aos bois. A violação de primeira ordem seria essa direta, essa que um agente visa diretamente uma ação, então espiar Pippinton, mexer na carteira ali, revirar a bolsa, fuxicar a bolsa, bisbilhotar escutas telefônicas, fofoca, pessoal que gosta de namorar, sabe como? Né? Ou aquele stalker do Facebook e tal. Essas violações de primeira ordem. As violações de segunda ordem seriam o que você faz com as informações que você coletou diretamente através dessa violação de primeira ordem. Então, as violações de segunda ordem seriam divulgar, manipular informações para fins diversos, que se faz com conteúdo extraído em primeira ordem. Então, Warren Brandeis dá um exemplo de fotos que são tiradas numa situação delicada, de uma pessoa que, sei lá, casada, não me lembro, mas que é casada e sai com uma outra moça, imagina, no final do século XIX, e essa foto é tirada e colocada fora de um contexto e divulgada num jornal para atingir a imagem dessa pessoa que concorria a um cargo público dos Estados Unidos. Então, a violação de segunda ordem seria o que é feito com os dados coletados em primeira ordem. Bom,
dada essa diferenciação, o que seria uma violação de ordem zero? Então, eu separei em três pontos fundamentais para tentar esclarecer por que a gente precisa de uma noção de ordem zero. O primeiro ponto, ele é um ponto intuitivo, eu chamo de ponto intuitivo, um ponto mais ilustrativo, né? Ela é relacionada à noção de zero days e backdoors. Vou explicar isso. O segundo ponto é formal, lógico formal, relacionado a Zero Bounding Truths, Kit Fine, né? E tem uma bibliografia que eu não coloquei também, que vem do... Essa noção está num artigo de 1936 do Lewis e Langford também, antes do Kit Fine. E tem um brasileiro até que escreveu agora, recentemente, um artigo de análise de Derrizo, um menino que trabalha na Alemanha. E a terceira característica, que talvez seja mais saliente, mais importante, é que a coleta de dados ainda sem sentido, é relacionado à coleta de dados ainda sem sentido, com fins de extração de novas informações, ou seja, essa Big Data, enxurrada, de tsunami de dados coletados, e você precisa dar sentido, extrair informações novas. Então, as violações de ordem zero são importantes, são relevantes, especialmente por isso. É um novo tipo de violação que, a partir da coleta sistemática, num tempo T0 até um tempo T1, Tn, né, você identifica padrões, novas tendências e extrai informações que que nem os agentes ou grupos de agentes, você pode extrair informações desde pessoas, pinpointing pessoas como grupos ou países inteiros, enfim. Se você quiser, você extrai novas informações. Eu estava aqui, eu dei uma gaguejada porque eu pensei num exemplo que fala-se que em 10 cliques do Facebook, os algoritmos do Facebook sabem mais sobre você do que sua esposa. É um certo exagero, mas a ideia que tentam passar aqui, a partir dessa brincadeirinha, é essa, de que, não, obviamente, que um agente artificial não vai saber mais sobre você que sua esposa, mas é que determinadas informações extraídas através da computação, do crunching, né, de dados do seu comportamento online são tão novas e frescas que pessoas que te conhecem há muitos anos não saberiam. E arrisco de dizer, mesmo você, parem para pensar em sugestões de discos no Spotify e coisas do gênero. Tá? Não é muito difícil, então você vê cada vez mais pesquisas não viciadas, claro. Né? Vamos tomar aqui que nem todas as pesquisas feitas, por exemplo, para eleições são pesquisas comparadas. A gente sabe que existem pesquisas comparadas, mas vamos abrir aqui um precedente para que pesquisas bem feitas, você tem resultados muito próximos aos resultados finais obtidos. Então, essa capacidade preditiva, ela é ao mesmo tempo incrível, pode ter utilizações extremamente importantes, benéficas, mas também ela é um pouco assustadora, porque você tem risco de gerar, através de exceções, problemas muito graves. Então, parem para pensar no caso de Minority Report, ou Pre-Crime, que é uma das grandes
um dos grandes investimentos na indústria de tecnologia de armas, que é a maior indústria do planeta. Então, a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeças e de todo o lobbying que é feito no tsunami de populista no mundo inteiro. Uma das maiores, a maior indústria do mundo, a indústria de armas e tecnologia. A tecnologia eu coloco como uma tecnologia aliada a mass vigilance, vigilância em massa. Então, agora, dia 23, agora, três dias atrás, vazaram vários documentos da Amazon, mostrando que a Amazon vigia sistematicamente grupos de ecologia, ativistas ecológicos e ativistas políticos, e você começa a parar para pensar qual o propósito da Amazon vigiar ativistas no mundo inteiro, monitorar sistematicamente durante anos, gastar milhões e milhões monitorando esses grupos. Então, a perspectiva é que, guardadas as proporções, as médias da extração de dados, grupos de ativistas ou que têm um comportamento pouco distinto da maioria, eles apresentam tendências que talvez possam ser acompanhadas por outros grupos, enfim. Então, é importante você monitorar toda sorte de atividade no web para você conseguir antecipar. Então, o exemplo que eu estava dando do pre-crime, ele é interessante porque você gera uma série de aberrações a partir de exceções. Então, sei lá, o exemplo mais, infelizmente, o exemplo talvez mais fácil da gente conseguir imaginar é a população carcerária nas Américas. Eu vou falar da América do Norte para a gente não ficar muito próximo e começar a chorar aqui, nosso país tão maltratado. Não verás país nenhum, né? Inácio Loyola de Brandão. Mas na população carcerária da América do Norte é notório que a maioria da população é negra. Então, se você coloca na base de dados que 70% da população carcerária é composta por afrodescendentes, um agente artificial computa isso de modo bastante grosseiro, tá? Esse exemplo, mas a probabilidade de você apontar para um suspeito negro ou um suspeito caucasiano, branco, seja lá como quiserem classificar, é maior. E outras características, né? Pessoas suando, muito nervosas, com medo de pegar avião. E por mais sutil e refinado que seja o algoritmo para você classificar aquele, não, isso não é um eventual terrorista, é uma pessoa que tem medo de avião. Enfim, você pode gerar uma série de problemas com esse tipo de classificação. E vocês sabem que uma das tecnologias mais vendidas atualmente é face recognition. Enfim, eu acho interessante, já comecei a desviar do assunto, esse assunto, especialmente porque ele tem ligação direta com esse assunto tem ligação direta com vários problemas atuais. Então, voltando aqui vou pisar no chão novamente. É um problema relacionados a violações de ordem zero, entre alguns que eu já falei. É o paradoxo da privacidade. Vou falar de modo mais rápido, senão eu vou ultrapassar muito o horário. Essa nossa vontade de participar de eventos sociais, de grupos, né? De dividir informações e, ao mesmo tempo, resguardar, né, nossa privacidade. Então, eu costumo dizer que isso não é um paradoxo, é um dilema. Eu não vejo aí um paradoxo. Paradoxo tipo do barbeiro, esses paradoxos de classe difíceis, né, lá do Russell, do barbeiro. Essas construções que não parecem muito boas construções de um barbeiro, que barbeia todos, menos aqueles que se barbeiam. Então, isso que é um paradoxo de resposta, né? Isso não é um paradoxo, a pessoa é um dilema.
você quer brincar, mas não quer se machucar, né? E parece que nas mídias sociais isso não acontece muito bem. O problema de Orwell, que é uma noção chomskiana, em contraposição ao problema de Plato, de Platão. Então, o problema de Platão é aquele que diz que como a partir de tão poucos símbolos, tão poucos elementos, tão poucos, né, pontos de partida tão pequenos, nós extraímos coisas tão grandes. Desculpa essa maneira, às vezes, extremamente coloquial de colocar, mas só para simplificar. Então, exemplos. Como a partir de 10 algarismos nós temos a infinidade, toda a complexidade da matemática, como a partir de 26 símbolos do alfabeto nós temos gramáticas infinitas, ou menos potencialmente infinitas para quem quiser brigar aí com Chomsky. Hacking Cognition, mais ou menos isso que a gente está discutindo hoje. Maneira meio feia de colocar, né? A gente está discutindo. Enfim, eu não costumo falar assim essa pessoa, né? Coloco vocês já na roda, tá? E o colonialismo de dados, que vou falar diretamente já. Então, daquelas 3 características, Zero Day teria uma vulnerabilidade de software de computador que é desconhecida para aqueles que deveriam estar interessados em atenuar a vulnerabilidade. Então, até que a vulnerabilidade seja corrigida, pode ser explorada para afetar adversamente programas de computador, colhendo dados, modificando o comportamento de redes adicionais de computadores. Então, Zero Days, então essas vulnerabilidades que estão on the loose, né? Você tem linguagens, por exemplo, como C, estão aí há 40 anos, linguagens que estão em todos os nossos aparelhos, desde computadores até, enfim, computadores, se você pensar, são todos computadores universais, mas enfim, você tem escovas de dente inteligentes, hoje em dia é uma loucura, né? A gente chama de IoTs, Internet of Things, e todos esses aparelhos ligados à internet, à rede. Tinha um caso estranhíssimo nos Estados Unidos de que dildos, não sei como se chama isso em português, vibradores, né, consolos, eles ligados à internet e a empresa de modo extremamente agressivo, né, uma violação de privacidade bastante contundente. Coletava os dados dos usuários para ver quem usava na vibração máxima, enfim, queria extrair dados dos usuários para vender melhor, para construir melhores anúncios, melhores produtos. E essa é uma desculpa que a gente vê o tempo todo, né? É para melhorar a sua experiência. Não sei, talvez melhorar a experiência, poluísse menos, vendesse mais barato, talvez a gente acreditaria. Parece que não é o caso. Acho que o exemplo mais grotesco talvez seja a Apple, né? A empresa, uma das que mais polui do mundo, explora trabalho infantil, países, os antigos dragões asiáticos, tigres asiáticos e etc., né? E na América Latina também. E que vende os produtos que são computadores que funcionam tão mal quanto outros computadores, por um preço 10 vezes mais caro, com backdoors, totalmente vulnerável, com Zero Days já de fábrica, e ainda assim faz uma propaganda a respeito à privacidade. Tem todo um papo novo da Apple. No final, depois, se tiver perguntas, a gente pode conversar sobre isso. É um exemplo bastante contundente de Zero Days. Os leaks do Snowden, em 2013, constituem um exemplo bem importante quando a gente fala sobre Zero Days. Toda a vigilância que até então era vigilância em massa da NSA, para quem não lembra, que até então era um papo de teoria da conspiração e que
verdade. Então, a segunda característica, eu disse que era a característica mais formal, tem dessa noção do que define de declarações zero-grounded. Essa eu vou passar um pouco, senão vai ficar muito pesado e eu não vou conseguir chegar ao colonialismo de dados. Mas é interessante, para quem quiser pesquisar, uma distinção que deve ser feita entre verdades que não têm fundamento, não fundamentadas, e verdades que são fundamentadas na pluralidade vazia de verdades, como eu indiquei brevemente no início do talk. Por que eu relaciono a declarações zero-grounded? A gente vai ver, então, exemplo lá da tautologia, Sócrates é igual a Sócrates, e talvez até necessidades kripkeanas, e esse assunto é extremamente polêmico, né? Seriam casos também de zero-grounded. Eu acho que sim. Tá? Não é pelo fato de que necessário a posteriori, os gregos falavam, sei lá, pega Tales de Mileto, a água é o ser, que lá, iriri. Não, a água é H2O. Não sabia que era assim, porque não existia química e tal. Quer dizer, existia, mas não era formulada. Mas o tempo todo era H2O. E é uma identidade necessária, só que dada a posteriori. Você conheceu depois. Bom, de qualquer maneira, eu identifico as violações de privacidade zero-grounded a essa característica. Quando eu falo identifico, não é um termo filosófico. A gente está falando sobre identidades metafísicas, né? Então, o It seria um caso como It Rains. Para quem não lembra, aí tem um artigo importante do Recanati, 2003, mas vários outros filósofos da linguagem. Chove seria um desses zero-grounded truths que você, por ser um desses casos de complexidade extrema de análise, de tão sintético e tão complexo, você ter... no próximo slide eu vou explicar isso. Você não consegue avaliar a verdade e a falsidade de modo direto, de modo... você não consegue analisar a proposição de modo a promover verdade e falsidade, a não ser mais ou menos aceitando que a verdade ela está baseada num... Se chove, então chove. O tempo T, o local, todos esses critérios que mapeiam o modelo, se você colocar no modelo kripkeano, elas vão para água abaixo, como mostra aí. Tá? Então, It eu identifico como um caso de It Rains, ou It is Raining. Tanto faz, tá? It rains or it's raining. Aí tem rule necessitation. Não se preocupem com isso. Vamos lá. Aqui é interessante notar essa slide aqui, regra de necessitação, um problema em truth makers que você tem esquematismo de necessitação trágico, de necessariamente P para necessariamente P. Isso é um problema que eu não vou mencionar aqui, mas uma das objeções seria que não, talvez It não seja um caso de Rains, porque quem formulou, aqueles que formularam It Rains como um caso zero-grounded são filósofos pragmatistas, então desde o Austin, esses exemplos importantes, e It não é um caso como esse, né? Não é um fenômeno natural que está aí.
pensem, sei lá, em Wittgenstein, segundo Wittgenstein, o uso, o significado é dado pelo uso e qual é o uso do WikiLeaks, qual seria... E eu não vejo assim. E essa talvez seja uma parte importante, tá? Porque como nós vivemos na internet, de modo a filósofos como Floride chamar as pessoas de informes, né, organismos informacionais, enfim. Não importa se você concorda ou não com isso. Eu, hoje em dia, discordo de quase tudo que o Floride fala. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o contexto, né, a gente acaba aderindo a um contextualismo moderado nesse caso. O contexto é de que nós vivemos hoje em dia conectados. O exemplo do dildo, das escovas de dente conectadas com a internet, mostra um pouco isso. Então, eu imagino que WikiLeaks seja algo que seja um exemplo desse zero grounded. Bom, vou passar, porque depois eu tento esclarecer isso melhor. Já adiantei isso. A gente considera que somos organismos informacionais e diversa totalidade de informações, então não parece, sem razão, informar que WikiLeaks seja um caso como o Brains. E aí vem a brincadinha, se WikiLeaks é igual a Brains, a gente pensa numa gentle rain, quando na verdade é assim que acontece. Não existe nada que não possa ser hackeado. Tá? Essa é um mito, né? Um mito da segurança. Eu tenho uma criptografia quântica, só um blá 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 para vender produtos. A partir do momento que você tem criptografia quântica, você tem computadores quânticos para quebrar a criptografia quântica. Então, não believe hype. Tudo pode ser hackeado e numa área informacional, por definição, informação quer informar. Então, não há como. Por isso que, talvez seja uma explicação mais intuitiva, né, do WikiLeaks ser zero grounded, tal como it rains. Tá? A informação, ela quer informar. E aí vem a terceira explicação, que eu acho que já antecipei lá na frente, da coleta de Big Data, talvez seja o mais relevante para tornar essa noção de zero order relevante, de que nós extraímos novas informações a partir da análise de crunching de Big Data. Já caminhamos aí para a terceira parte da apresentação. Covid-19, colonialismo de dados, tem um Privacy Violations on Steroids. Eu defendo que cenários tais como a pandemia são ótimos no sentido de biogeográfico, tá? Eu doei geografia. Ótimo na espécie, né? Você tem o ótimo. São cenários ótimos, não ótimos, por favor, em relação ao prazer, mas ótimos no sentido biogeográfico, extração, coleta em massa. Então aqui eu vou passar para algo um pouco mais organizado, porque é baseado no livro do Coldry e do Mejias. Fala sobre o colonialismo de dados, então vocês me perdoem que eu vou dar uma lidinha aqui. Talvez as pessoas falem, finalmente, agora esse cara não vai ficar gaguejando, devagando tanto. Então, vamos lá. A primeira afirmação é que nossas relações cotidianas com os dados estão se tornando de natureza colonial, isto é, eles não podem ser entendidos, exceto como uma apropriação em uma forma e escala comparáveis com as apropriações do colonialismo histórico, como se fôssemos catequizados a cada dia, por exemplo. Tá? Com perdão das comparações, talvez ofenda. Chato hoje em dia a gente tem que pedir desculpa o tempo todo, né? Mas
Tem uma observação interessante aí. Eu não consigo não sair do assunto. Mas é que é difícil hoje em dia. Eu admito, o politicamente correto é importantíssimo, né, para prevenção de uma série de preconceitos, né? Prevenção da disseminação de preconceitos e coisas horrorosas que a gente vê há tantos anos, mas tem um outro lado da moeda também. O extremamente politicamente correto é insuportável. Então, você vê pessoas que fazem comédia tendo que pedir desculpas e coisas desse tipo, é muito chato. Eu dou aula sempre pedindo desculpas. Eu costumo falar muita bobagem. 2. O novo colonialismo não acontece apenas por si mesmo, mas é impulsionado pelos imperativos do capitalismo. Outro parênteses que eu vou fazer, isso, mas perdão. Eu não tenho grandes filiações com a esquerda. Se alguém já... Porque as pessoas tiram conclusões muito rápidas, é comum isso. Principalmente as pessoas como vocês, mais inteligentes, né? É claro que eu prefiro mais a esquerda do que a direita, óbvio, né? A direita esquisito. Enfim, mas de qualquer maneira, essa caracterização não implica numa leitura marxista ou algo dessa natureza, tá? Isso é importante colocar porque parece que é, mas não é. É uma mera análise histórica e que eu acho bastante oportuna pela transição entre a exploração de territórios e commodities propriamente ditas para a exploração da cognição. Eu não gosto do termo capitalismo cognitivo, né, que também caiu na graça aí da rede, mas se vocês quiserem pensar em capitalismo cognitivo, fiquem à vontade. Também é um assunto interessante para a gente debater depois. Então, considerando que as relações entre o colonialismo histórico e o que emergiu como capitalismo industrial tornaram-se claras somente após séculos, o novo colonialismo de dados ocorre no contexto de séculos de capitalismo e promete, levar aspectos familiares da ordem social e econômica capitalista a um estágio profundamente mais integrado, um estágio ainda muito novo para nomear de forma confiável. 3. Nada disso seria possível sem mudanças radicais nos últimos 30 anos nas infraestruturas de comunicação. Eu diria 40, 50, se você pegar o exemplo da Coreia do Sul, que desde os anos 70 gasta muito dinheiro capeando o país inteiro. Capeando, para quem não lembra, colocando cabo, tá? Não é porque a internet lá é uma das mais rápidas e mais baratas do planeta. 4. Tal transformação tecnológica não muda a vida humana meramente por existir. As tecnologias funcionam e têm consequências apenas por serem integradas ao que as pessoas fazem, onde encontram significado. Ponto bastante importante. E 5. O colonialismo de dados se apropria não somente dos recursos físicos, mas também dos nossos próprios recursos para conhecer o mundo. Isso significa que o poder econômico, o poder de criar valor e o poder cognitivo sobre o conhecimento convergem como nunca antes. A exploração da vida humana com fins lucrativos por meio de dados é o clímax de 5 séculos de tentativas de conhecer, explorar e governar o mundo a partir de centros de poder específicos. Pense aí em Companhias das Índias, e pense aí que o primeiro centro acadêmico, primeiro centro acadêmico financiado diretamente pela Companhia das Índias foi o Royal Geography, Royal Geography Society, em inglês, que era para criar mapas mais ricos, com melhor accuracy. Às vezes eu esqueço como se fala. Preciso. Muito obrigado. Informações extremamente importantes para quem vai invadir um país ou explorar os recursos. Então, vamos lá. Bororo aqui, eu que sou
bicho do mato autista máximo, que gosta de viver isolado. Eu dei um exemplo do Mato Grosso. O poste telegráfico, a cruz cristã e o fuzil chegaram ao mesmo tempo para o povo bororo mato-grossense. O fuzil do soldado e do colono servia para apoderar das terras dos bororo em nome da indústria do progresso. A cruz os pacifica, entre aspas, claro, e civiliza, e o telégrafo os integra ao resto da recém-instalada República Brasileira em meados do século XIX e com mais intensidade no início do século XX, tá? Essa foi terrível. Alguns bororo vestiam roupas ocidentais e mudaram-se de residências comuns para residências unifamiliares. Como os padres lhes disseram para fazer, aprenderam a língua dos colonos e foram colocados para trabalhar na construção da rede telegráfica nacional. Uma das muitas histórias que nós pensamos quando nós lembramos é quando pensamos principalmente em neocolonialismo, tá? Colonialismo clássico não estou dizendo que é menos ou mais terrível, mas mais próximo da gente. Outro exemplo, o movimento Idle No More, Canadá. Então, uma campanha dos povos indígenas do Canadá para proteger seus recursos ancestrais. Com muitos movimentos ativistas, o Idle No More se tornou um usuário inteligente da mídia social para promover sua causa e alistar apoiadores. O poste telegráfico, lá dos bororo, usado para integrar as redes do poder colonial, deu lugar a uma ferramenta da qual até mesmo as vítimas da colonização parecem agora depender. No entanto, as implicações de tais ferramentas são, na melhor das hipóteses, ambíguas. Refletindo sobre o uso das mídias sociais durante os protestos da campanha, eu sempre erro, como vou falar, a Leanne Berta-Samasaki, uma estudiosa, escritora e artista do grupo Nishanbeg, escreveu que cada tweet, postagem no Facebook, postagem no blog, foto no Instagram, vídeos no YouTube, e-mail que enviamos durante o Idle No More fez as maiores corporações do mundo mais dinheiro para reforçar o sistema de colonialismo dos colonos. Eu me pergunto, em retrospectiva, se talvez não construímos um movimento, mas sim construímos uma presença na mídia social que privilegiava os indivíduos sobre a comunidade, a validação virtual sobre a empatia, a liderança sem prestação de contas e responsabilidade. O último exemplo é mais edgy, mais bizarro. Uma romancista irlandesa, Sally Rooney, teve um problema de saúde e se perguntou, e foi diagnosticado que ela estava desidratada, e ela se perguntou por que não estava bebendo água o suficiente. Após uma série de desmaios, os médicos aconselharam a aumentar a hidratação, porque, como muitas pessoas ocupadas, às vezes elas esqueciam de fazer uma pausa para beber água. Felizmente, como diz o clichê, existe um aplicativo para isso. Os fabricantes do Waterminder ofereceram um programa para contornar a parte do cérebro que regula a sede. Obviamente que isso é um papo para vender. Lembrando a você de beber água regularmente para cumprir cotas pré-definidas enquanto acompanha seu progresso. Como muitos aplicativos, o programa afirma transformar o que de outra forma seria um ato privado e insignificante em uma celebração social, permitindo que você ganhe conquistas que você pode compartilhar com seus amigos. Torna a água divertida novamente, escreveu um revisor do aplicativo. Vocês devem... Então, é interessante notar, pessoal, para fechar aí o talk, que é a continuidade entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro exemplo dos bororo e o segundo,
entre esses pontos de partida é claro, mas e em relação a esse terceiro ponto de partida? Pode parecer contraintuitivo imaginar que os locais de exploração do colonialismo hoje incluem mesmo o Ocidente, que historicamente pôs o colonialismo ao resto do mundo. Mas se o arsenal do colonialismo estiver se expandindo, uma pergunta, e se as novas formas de apropriação da vida humana e das liberdades das quais ela depende estiverem surgindo, o ato simples e diário que todo corpo individual faz de monitorar se bebeu água suficiente, de repente se tornou algo que acontece em um espaço social competitivo. O corpo humano foi retrabalhado em algo que requer uma infraestrutura distante, da qual, aliás, o lucro pode ser feito. Nas próprias palavras de Rooney, eu contratei uma das funções essenciais do meu corpo para um software. Mas este é apenas um pequeno exemplo de algo muito maior, a tentativa sistemática de transformar todas as vidas e relações humanas em insumos de geração de lucro. A experiência humana, potencialmente, cada camada e aspecto dela está se tornando alvo de uma extração lucrativa. Chamamos essa condição, um trecho do livro do Merritt, essa condição chamamos de colonização por dados, ou colonização de dados, é uma dimensão-chave de como o próprio capitalismo está evoluindo hoje. Tá? Então, como eu já passei um pouquinho, aqui foi o argumento, depois que os cenários de Covid-19 são ideais para expandir a vigilância, vocês devem ter notado, quando você entra aí na Google Store, na Apple Store, ou Amazon Store, ou Zerigdum Store, que rapidamente, né, diretamente, a primeira coisa que você vê é um aplicativo para coronavírus. Então, com essa desculpa, que é uma ótima desculpa até, né? Tem que dar o braço a torcer de prevenção e controlar os visitantes, saber quem está e quem não está. Tracing apps, você mapear os indivíduos próximos a você com coronavírus. Instalam-se, então, aplicativos, isso foi feito de modo massivo no mundo inteiro, e esses aplicativos são extremamente permissivos. O problema é que existe uma cumplicidade entre os gigantes da tecnologia e os governos para liberalizar as fontes de dados internacionais em nome de salvar economias e manter a saúde da população mundial. Então, enquanto antes haviam várias barreiras transnacionais e transcontinentais, essas barreiras transfronteiriças são derrubadas em nome desses motivos. Você não pode negar que são motivos importantes, mas o problema é que o fraco entendimento dos governos sobre a tecnologia e suas esperanças de uma solução fácil apenas capacita que grandes corporações consolidem a expansão dos seus domínios. E, eventualmente, governos também capitalizam o rastreamento. Olha aí, Paul Pettine, violações de privacidade, mas vigilância, pesadelo. Aí tem um estudo de caso que eu não vou falar, é um estudo do Centro PRO, no México, mas eu vou apresentar só um exemplo, tá, entre vários exemplos, de como funcionam esses tracing apps. Esse aqui é um tracing app da Mossad. Quem não lembra que é Mossad, tipo o MI6 de Israel, que infectou 36 companhias telefônicas em 45 países. São dados de 2018, tá? Não são atualizados, inclusive o Brasil. O Brasil está sempre nessas listas, tá? Por que será? E vários desses países têm uma história de abuso, de violações que visam indivíduos dissidentes políticos e ativistas. Então, agora sim, para fechar,
Um exemplo do malware desse Pegasus. Você vê todo esse diagrama aí da NSO Group, esse grupo de Israel, mostrando informações coletadas por um dispositivo. Então você tem instant messaging, fotos, microfones que eu converso. E não necessariamente vocês sabem que você não precisa estar ligado, basta você estar com a bateria. Não sei se vocês repararam, hoje em dia não dá para tirar mais a bateria do celular. Então, nunca imaginem que mudanças tecnológicas são feitas por uma questão meramente de design. Não. É sempre visando o lucro. Empresas, grandes corporações, elas têm como meta principal o lucro. Expandir os domínios, crush competition e, de modo mais recente, viciar a população. Quanto mais tempo você conseguir manter o indivíduo ligado aos aplicativos, melhor. Então, obrigado. Eu peço desculpas aí pelos pequenos contratempos que eu tive, mas eu acho que não foi tão ruim. Aqui faltam algumas bibliografias, tá? Quem quiser me perguntar depois. Além do Kitfind, falta do Lewis e do Echezone também faltou. Muito obrigado.